tempo de excessividades. Um tempo que corremos de um lado para o outro e não temos tempo para aquilo que é verdadeiro. O tempo passa e não percebemos as coisas belas, as coisas lindas que Deus nos proporciona, dia após dia. Não desfrutamos o presente diário de Deus que Ele nos dá. O presente de nos levantarmos, de termos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, né? Para celebrarmos o nome do Senhor, cultuarmos a Deus. Ele tem nos abençoado muito. Você está aqui nessa noite, né? Quantas pessoas queriam estar? E quantas pessoas nunca mais estarão? E o pior, quantas pessoas hoje partirão sem encontrar Deus para toda a eternidade? E você tem esse privilégio. Eu tenho esse privilégio de estar aqui nessa noite, sendo discipulado pelo Senhor, louvar o nome do Senhor e, através da palavra e através da ministração do Espírito Santo, nos ensinando, nos moldando, né? É para isso que nós nos reunimos, para cultuarmos a Deus, celebrarmos e para Ele trabalhar em nós. Para Ele, eu costumo dizer, os irmãos sabem, esse é um momento de discipulado. As pessoas pensam que discipulado é só a classe para batismo, né? Não, nós estamos sendo discipulados a todo momento. Esse encontro nosso à noite, esse culto, é para o Senhor nos discipular. É para nós aprendermos mais dele. É para Ele nos moldar. A palavra do Senhor nos diz que esse é o propósito maior de Deus. Romanos 8, é criar a imagem do teu Filho em nós. Ele está moldando-nos. E esta é uma forma, a principal forma, moldando-nos através do ensino da palavra. Hoje nós estamos chegando à última mensagem desta série que nós temos meditado. Foi 6 domingos, né? 6 domingos de reflexão. Acredito que assim como foi abençoador para mim, senti fortemente o Espírito Santo falando comigo em várias áreas da vida. Também acredito que foi para você. Foi uma jornada onde nós vimos que muitas vezes nós complicamos, né? Nós complicamos a nossa vida. Coisas que às vezes são simples. Coisas que às vezes não são tão simples assim. Mas Deus ministrou ao nosso coração no decorrer desses domingos. Então, apenas para recapitular, nós iniciamos falando sobre descomplique seus afazeres, né? Falamos sobre descomplicar a nossa prioridade de tempo. Tem uma frase de caminhão que diz assim: se você não tem tempo para Deus, você está perdendo seu tempo, né? E nós às vezes complicamos os nossos afazeres e os nossos afazeres complicam o nosso tempo. Então nós vimos isso. Nós também falamos sobre descomplique seus relacionamentos. A melhor forma de descomplicarmos os nossos relacionamentos, nós vimos, é através do perdão, né? E nós vimos aqui que nós não podemos e não temos o direito de falar que nós não perdoamos. Por quê? Nós vimos na palavra do Senhor que Ele pagou a maior dívida. Ele exerceu um perdão que ninguém poderia exercer. Nós vimos os nossos planos. Nós vimos através da vida de Abraão, né? É viver o plano de Deus. Abraão estava no seu auge da carreira, mas mesmo assim ele foi viver o plano que Deus tinha para ele. Semana retrasada, nós falamos sobre o Evangelho, descomplicar o Evangelho. O que é o Evangelho? Às vezes nós complicamos muito o que é o Evangelho. O Evangelho é Cristo se fazendo carne, habitando entre nós e morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia e perdoando os nossos pecados. E crermos com o nosso coração e com a boca confessarmos que Ele é o Senhor.
as boas novas de salvação. Isso é o Evangelho. As pessoas complicam, brigam, né? Fazem tantas coisas. O Evangelho é aquela marreta que esmiuça qualquer coração duro. E semana passada nós falamos sobre descomplicar as nossas emoções, a nossa alma, né? Como que as nossas emoções ficam abaladas, como que os nossos sentimentos ficam abalados. Então, através disso, nós vimos como o Evangelho, a palavra de Deus, também é maravilhosa. Por quê? Porque a palavra de Deus narra o plano maior de Deus, que é o que nós falamos, Cristo no centro da história. Mas ela também nos mostra que o Evangelho transforma a maneira como nós enxergamos e vivemos a vida. Ela vai muito além. Ela entra em todos os âmbitos da nossa vida. Não é apenas espiritual, mas ela entra também em todos os âmbitos da nossa vida, que ela nos molda, nos muda a forma de enxergarmos e de vivermos a vida. E essa foi o nosso objetivo, descomplicar situações que nós complicamos, mas não apenas descomplicarmos com o nosso jeitinho, não apenas descomplicarmos com o jeitinho brasileiro, mas descomplicarmos à luz do Evangelho, termos uma nova visão, uma nova forma de vida, uma nova forma de vida com o nosso tempo, com os nossos afazeres, com os nossos relacionamentos, uma nova forma de enxergarmos a vida e vivermos uma nova forma de vida nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. O Evangelho é maravilhoso. E hoje eu quero refletir com vocês sobre escolhas. Descomplique suas escolhas. A vida é feita de escolhas, fala a verdade. E nós nos complicamos, porque todos os dias nós nos deparamos com decisões, com escolhas que nós temos que fazer. Todos os dias nós nos deparamos com isso. Algumas delas são simples, outras delas nem são tão simples assim. Algumas delas, as consequências são pequenas, mas há algumas escolhas que as consequências vão durar para toda a sua vida. Nós vemos lá o Biden. O Biden tomou uma decisão, uma escolha. Retirou as tropas urgentemente do Afeganistão. E deixou 85 bilhões de dólares em armamento na mão do Talibã. E agora o Senado americano está de cabelo em pé. Qual vai ser o plano para retirar 200 aviões, 17 mil carros de guerra, 600 mil armas de soldados, aparelho de biometria e que também pega o globo ocular de 20 mil pessoas que trabalharam para os Estados Unidos, e o Talibã já está atrás, porque ele tomou uma decisão, e isso vai gerar morte, já está gerando morte. Então nós nos deparamos também, talvez não com a mesma consequência, mas algumas escolhas vão trazer consequências para nós, para o resto da vida. Para o resto da vida. Quem aqui nunca se complicou com escolha? Será que sou só eu? Eu aposto que você já se complicou alguma vez com alguma decisão que você tomou. Eu já me compliquei, não uma, não duas, várias vezes, com decisões que eu tomei. E algumas decisões dela trouxe grandes consequências. E não olha para o seu marido aí, não, para a sua esposa, viu? Talvez essa foi a decisão que você está pensando agora. Mas a vida é feita de escolhas. A vida é feita de decisões. E a maioria das nossas decisões são tomadas dessa forma. As nossas decisões de escolhas muitas vezes são tomadas pelos nossos olhos, pela cobiça. Nós cobiçamos, olhamos e tomamos a decisão, eu quero. Ou então nós seguimos o nosso coração, como nós falamos, o coração é enganoso. Ah, mas ouça a voz do teu coração e você toma a decisão. Ou então você toma pela vantagem.
Isso aqui vai me trazer vantagem. E você toma essa escolha. Ou então você toma porque vai evitar alguma dor no curto prazo. E você vai entender por que nós estamos falando disso. Vou tomar a decisão porque eu não quero sofrer agora. E nós somos assim, nós escolhemos dessa forma. Quando na verdade a Bíblia nos mostra algumas formas para nós tomarmos as nossas decisões. A Bíblia nos mostra para tomar decisões diante de oração. Apresentar a Deus Pai aquilo que nós desejamos, e se for segundo a tua vontade, Ele o fará. Outra forma também é a palavra, ela nos orienta para tomar decisões. Hoje no discipulado nós estávamos falando que tem pessoa que está fazendo aquilo que é contrário à palavra e está esperando Deus falar para ele que não pode. A palavra nos orienta. Quais decisões? A primeira coisa que ela nos adverte e não nos deixa é tomar uma decisão que está fora da palavra. Aquilo que a palavra de Deus proíbe. Ou então no caráter. A palavra vai falar sobre o caráter, sobre a moral das pessoas. Mas eu quero namorar, ele é tão bonitinho, é um gatinho. Mas o gatinho unha. A gatinha unha, arranha. E deixamos o caráter e a moral. A Bíblia vai falar sobre caráter e moral e julgo desigual. A Bíblia é enfática em dizer várias coisas. Mas também ela fala de tomarmos decisões na promessa de Deus. Seguirmos a promessa de Deus. Só que tem um problema, a promessa de Deus muitas vezes é no longo prazo. É no longo prazo. E a Bíblia em Gênesis capítulo 13, ela nos fala de uma história de escolhas. Ela narra para nós uma história de escolha, principalmente de um homem que escolheu. E a escolha desse homem gerou consequências para ele e para a família dele. Você pode abrir a sua Bíblia e ir acompanhando. A Bíblia vai nos dizer que Abraão saiu do Egito. E ele sai do Egito com sua comitiva. Abraão havia se tornado rico. Ele tinha grandes rebanhos. Rico em ouro, rico em prata, rico em servos. Só que também Abraão tinha um parente que andava com ele. E esse parente também pegou carona na promessa, ficou rico. Também os rebanhos dele cresceu. Tinha ouro, tinha prata, tinha servos, tinha funcionários, que era Ló. Então eles sobem agora para o sul de Canaã, e eles param ali. Só que o espaço ali estava pequeno para 2 rebanhos. E aí os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar entre si. Começaram a discutir entre si. E a Bíblia fala que Abraão então chama Ló e diz: olha, nós somos parentes. Nós somos da mesma família. Nós somos da mesma religião. Nós seguimos o mesmo Deus. Então a gente não deve brigar. Uma que a terra, diz aí a palavra, também estava habitada pelos azereus e os cananeus. Nós não vamos brigar entre nós, não vamos trazer escândalo. Não pode ter divisão entre nós. Não pode ter discussão e intriga entre nós. O povo ali de fora está olhando. Não, vamos resolver pacificamente. Pensou se nós meditássemos assim? Se nós pensássemos assim, o escândalo que nós podemos gerar, né? Mas Abraão diz isso. Fala, não vamos brigar entre nós. Então Abraão pega Ló, leva para uma campina alta e diz: olhe toda a região. Aonde o seu olho bater, você escolhe. Qual região você quiser.
Se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que quero da esquerda, não tem problema nenhum. Eu vou para a direita. Sem problema nenhum. Vamos resolver isso em paz. Vamos resolver isso em paz. Abraão era mais velho. Abraão estava obedecendo a Deus. Abraão estava debaixo da promessa de Deus. Abraão poderia falar: é o seguinte, eu fico com a parte de lá, você fica com a parte de cá, cada um para o seu lado. Mas Abraão falou: não, nós somos parentes. Não vamos brigar. Escolhe você. Que lado você quer? Abrindo um parênteses aqui agora, vai. Se nós pensássemos assim, quantas famílias estão sendo destruídas por causa de política hoje? Famílias que não estão conversando mais um com o outro. Cristãos que não estão conversando mais um com o outro. Esperando um reino estabelecido por homem. E Jesus disse: vocês estão enganados. O meu reino não é daqui. O meu reino é espiritual. E não sabe que esse reino é muito maior, que é arrancada por mão, que não é pedra formada, mas arrancada, lançada nos pés de barro, onde destrói todos os reinos e impérios. E essa pedra cresce, 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 e toma toda a terra. As pessoas estão esquecendo dessa rocha, que é Cristo Jesus, e brigando entre si, dividindo-se entre si, e trazendo escândalo. Fecha parênteses. E Abraão fala então: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que a gente não vai fazer é brigar, não. Quero paz. Quero seguir em paz. E Ló então toma uma atitude que muitas vezes eu e você tomamos. Ló olha e olha a Campina Verde, brotando assim, verdinha. Olha uma cidade grande. E fala: se eu quero prosperidade, é lá que eu tenho que ir. Porque para o outro lado a jornada vai ser grande, vai ser sofrimento. Mas Ló escolheu pelo olho. Pelo curto prazo. E Ló então toma uma decisão que nós tomamos. Ló preferiu o conforto do curto prazo. Confiando na Campina Verde, confiando na cidade grande. Ele prefere o conforto do curto prazo do que o benefício do longo prazo. Evitar a dor. A Bíblia diz que Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale, a leste de onde estavam, e partiu para lá, e se separou de seu tio no momento Abrão. Ló, ele quis evitar a dor. Por que eu digo isso? Eu sempre pensei que preguiçoso significava alguém letárgico ou alguém inativo. Eu sempre pensei que preguiçoso era isso. Mas ao pesquisar na Bíblia o significado de preguiçoso, vi que a pessoa pode ser muito ativa e no momento preguiçoso. Ao mesmo tempo, preguiçoso. Notei que essa palavra está mais aproximada e ligada para a palavra indolente. Então o que significa preguiçoso? Preguiçoso é a pessoa que deseja ter uma vida sem dor. Ela quer evitar a dor.
quer ter uma vida sem dor. Mas a experiência da vida, se eu perguntar aos mais experientes aqui, ao pastor, aos nossos irmãos que têm mais experiência, irmão Sebastião, eu sou menino ainda, né? Tem 18, né? 18 não, tem 17, porque de menor está debaixo da tutela do pai, né? Então todos nós aqui temos 17 ainda. Mas a vida nos ensina isso, que é impossível viver a vida sem dor. Mas não é só a vida. A Bíblia também nos mostra e nos ensina que a dor sempre vem antes do prazer. O investimento vem antes do lucro. Essa é a vida. Há uma frase que diz que a vida é diferente da escola. Que a escola, ela dá a lição e aplica a prova. A vida é o contrário, ela dá a prova e depois ela te ensina a lição. Essa é a vida. E muitas vezes ficamos, então, postergando uma atitude, querendo receber, evitar a dor. Nós queremos o conforto do curto prazo, porque nós queremos evitar a dor. E nós ficamos postergando uma conversa como Abraão teve com Ló. Abraão poderia deixar empurrar com a barriga. Falar assim, quer saber, vamos... Vai que eu tenho um confronto com Ló, ele não gosta, entendeu? Vai que fica um ambiente esquisito, né? É meu sobrinho. Poderia causar isso alguma dor no momento. Poderia causar ali um arranho no relacionamento. Mas seria benéfico isso no longo prazo. Porque quando nós empurramos com a barriga algumas situações, nós sofremos no longo prazo. Ficamos postergando em amizades, relacionamentos tóxicos, pessoas que fazem mal. E muitas vezes nós ficamos postergando em conversar com a pessoa de forma pacífica, como fez Abraão. Pacífica, com amor. Mas nós ficamos meio assim, porque medo de ter alguma dor momentânea, de estragar o nosso relacionamento no momento. Mas nós iremos sofrer no longo prazo. E foi isso que Abraão fez. Abraão não pensou, falou assim, tá chato, pode ficar até mais chato ainda, mas é o seguinte, não dá para continuar desse jeito. Não dá para seguir desse jeito. Quem não quer passar pela dor do desconforto da mudança, não escolhe o benefício, o fruto do longo prazo. Não colhe. Porque a pessoa quer evitar dor, mas não colhe o fruto no longo prazo. É como strep no pé. Você já teve strep no pé aqui? Com certeza você já teve. Acho que a moçada nova nunca pegou strep no pé, né? Talvez. Mas você já pegou strep no pé? Você pega um strep no pé, aquele negócio logo começa a incomodar, né? E você anda assim. Aí você fala, eu vou arrancar o bicho. Aí você começa com a agulha lá, cutucar em volta. Mas quando rela no negócio, dói mais relar no strep do que andar com o calcanhar alto. Aí você fala assim, não, quer saber, vou arrancar esse negócio não. Né? Aí você fala assim, tá doendo mais cutucar para arrancar do que andar. E agora, o que eu faço? Só que na hora que você arranca o strep, né? Quando você é criança, que você ainda não tem noção disso, a hora que arranca, a hora que relou dói, mas na hora que puxa, você coloca o pé no chão, parece, meu Deus, é na hora, fala a verdade. É imediato.
tem mais nada. Tem mais nada. Sabe o que é isso? Você escolheu. Você simplesmente escolheu a dor no curto prazo para receber o benefício do longo prazo. É isso. Muitas vezes, nós precisamos expurgar esses estrepes. Pode doer no momento. Pode trazer dor no momento. É o desafio do rompimento, o desafio da mudança, e a mudança gera desconforto. As pessoas não querem lidar com mudança porque está confortável. Eu não quero lidar com esse relacionamento. Tá ruim, mas tá bom. Eu não quero dizer um não. Eu não quero dizer para a pessoa, olha, eu não gostei. Tem hora que a gente precisa falar. É a pessoa falar para a pessoa. Falar, ó, vamos fazer um negócio? Eu quero cultivar a nossa amizade. Eu quero cultivar o nosso relacionamento. Olha, marido, olha, esposa. Eu não estou gostando dessa atitude. Vamos mudar. Pode trazer dor no momento, mas o benefício será no longo prazo. A caminhada cristã é a mesma coisa. C.S. Lewis disse, se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Por quê? Porque é um sofrimento no curto prazo. Mas o benefício é no longo prazo. A caminhada cristã é uma caminhada que teremos muitas dores. Também. A caminhada cristã é um paradoxo, que ao mesmo tempo que nós sofremos, nós temos consolo. Mas nós sofremos. A caminhada cristã também exige de nós mudança, rompimento, para experimentarmos os benefícios de Deus em nossa vida. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz, pois estas aflições pequenas e momentâneas, passageiras, do curto prazo, que agora nós enfrentamos, produzem para nós glória. Mais que todas as angústias, e isso durará para sempre. É um longo prazo. Então, diante disso eu tenho duas perguntas para nós aqui. Quais são as escolhas que você tem feito até aqui? Quais são as escolhas? Talvez você está empurrando um relacionamento com a barriga. Talvez o seu casamento está explícito diante da tua face que o negócio está ruim. Está ruim. Mas você quer evitar uma dor no curto prazo e não quer investir no longo prazo. Uma conversa franca. Uma conversa sincera. De companheiros. Mas está ruim, mas está bom. Não, está ruim, está ruim. Está bom, está bom. Quais são as escolhas que você tem feito até aqui? Ah, mas está confortável para mim só o domingo, o culto. Lá em casa é outra conversa. No meu trabalho é outra conversa. Qual tem sido as suas escolhas? A segunda pergunta é, o que te impede então em fazer as escolhas certas a partir de agora? O que nos impede? Em agora, a partir do momento que nós vimos a atitude de Abraão com Ló, de forma pacífica, expurgar esse estrepe para fora, e
falar, ó, não tá legal, nós não vamos brigar, vamos resolver, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus. E tantas escolhas que nós fazemos, dentro dessa série que nós fizemos. Escolha com o nosso tempo. Qual tem sido as escolhas que você tem feito com o seu tempo? Qual tem sido as escolhas que você tem feito com os seus relacionamentos? Quais têm sido as nossas escolhas? E depois de tudo que nós ouvimos nesses 6 domingos, o que nos impede então de tomarmos as escolhas certas? E dentro disso que nós meditamos, que nós estamos refletindo hoje, eu tenho um desafio para você e para mim. Primeira é, nunca volte ao hábito de evitar a dor do curto prazo, que está no caminho do benefício do longo prazo. Nunca mais faça isso. Não seja preguiçoso, evitando a dor. É impossível isso. É impossível. E disse Abraão a Ló, ora não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Abraão chamou seu sobrinho para uma conversa, oferecendo uma alternativa de paz. Para Abraão não foi fácil, porque depois dali, Abraão passou uns mal bocados depois dali. Mas mesmo assim, ele resolveu assumir os riscos. Ele resolveu assumir os riscos e falar, ó, você escolhe primeiro. Você escolhe. O que Abraão fez? Quando ele decidiu assumir os riscos, sabendo que para o outro lado era verde, Abraão decidiu então pelo benefício do longo prazo. Ló, ao contrário, tentou evitar a dor, decidindo pelo curto prazo. O que eu quero lhe dizer nessa noite é que talvez hoje, você tenha que tomar uma decisão. Uma decisão que você esteja já postergando em tomar essa decisão faz tempo. Mas isso já está te fazendo mal. Não vai fazer mal, já está fazendo mal. É que você pensa que vai ficar assim. Mas a tendência é piorar. E isso causa um dano maior ainda. Talvez hoje você tenha que confrontar alguém. Confrontar com amor. Pacificamente. E dizer, olha, vamos conversar. Vamos conversar. Talvez você tenha não que falar, e sim assumir que você é o errado na história. E quando fazemos isso, nós optamos pelo benefício do longo prazo. Por quê? Porque eu não estou evitando a dor. Assumir os erros, você não evita a dor, porque mexe com o seu eu, mexe com o seu orgulho, mexe com sua estima, mexe com você. Você sabe que vai doer, mas você sabe que será benéfico no futuro. Você sabe que vai ter uma recompensa disso. A dor pode ser no momento, mas o benefício será no longo prazo. Benefício no casamento, benefício na família, benefício na igreja, benefício com Deus, no seu relacionamento com Deus. Talvez hoje você tenha que procurar alguém que você carrega no seu coração já faz tempo. E dói no curto prazo. Porque eu sou a vítima. Foi ele que fez isso comigo.
E quando nós começamos esse discurso, é porque já está doendo no curto prazo. Mas não foi eu que fiz. Mas a Bíblia vai nos mostrar sempre o ofendido procurando o ofensor. Mas eu tenho meus direitos. Mas talvez hoje você vai optar pela dor do curto prazo e falar: tá doendo com o meu eu, tá esmagando o meu orgulho, mas eu sei que eu vou ter o benefício disso no longo prazo. Existem algumas situações que não temos como evitar a dor. Se não agirmos assim, nós não desfrutamos o benefício do longo prazo. E se quer ver o maior exemplo? O maior exemplo é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo. A Bíblia nos diz que Jesus sofreu na cruz. A Bíblia nos diz que Jesus foi humilhado. Passavam por ele e maneavam a cabeça. E diziam: se tu és o Salvador, se tu é o Senhor, se tu é o Rei, desce dessa cruz. E Jesus optou, obedecendo ao Pai, pela dor do curto prazo. Jesus foi humilhado. Jesus foi rejeitado. Jesus sentiu a dor da traição. Jesus sentiu a dor da negação. Ele decidiu escolher a dor do curto prazo. Só que Filipenses capítulo 2 vai dizer que por causa disso, ele tomou para si um nome, que é sobre todos os nomes, que toda língua confessará, e todos os joelhos se dobrará, e irá dizer: Jesus é o Senhor. Ele tomou a decisão. Então, eu quero convidar você, assim como temos encerrado essa série, deixar aos pés da cruz todas as nossas escolhas erradas e encontrarmos nela perdão e graça. É na cruz que nós encontramos perdão e graça. Nós precisamos abandonar essa preguiça de evitar o momento de dor. Precisamos de se arrepender, de esperar uma vida sem dor. Nós precisamos se arrepender disso, sabia? Esses evangelhos que pregam uma vida sem dor. Quando eu vejo o apóstolo Paulo mandando um presente para Timóteo, uma carta com um presente escrito assim, ó: Timóteo, sofre comigo as minhas cadeias. Como que eu vou pregar um evangelho sem dor? Eu vou ter que rasgar a Bíblia. Vou ter que tirar as páginas da Bíblia. Porque eu vejo Paulo, Filipenses, falando para eles: olha, vocês não foram chamados somente para crer, mas vocês foram chamados para padecer por Ele, sofrer por Ele. E quando nós queremos viver de uma forma, o Evangelho, mas não só o Evangelho, viver uma vida centrada no Evangelho, sem dor, nós precisamos se arrepender disso. Porque nós estamos pecando contra Deus. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos confessar o nosso pecado a Deus. Falar: Deus, eu estou errando contigo. Porque eu estou pensando que o Senhor pode me dar uma vida que é contrária à tua palavra. Nós precisamos nos arrepender. E nos armar-se, então, do mesmo propósito que Jesus fez. Para chegar ao lugar que Deus havia lhe reservado. O nome que é sobre todos os nomes. Postergar uma dor no curto prazo
nós não colhemos o benefício do longo prazo. E isso inclui nos nossos relacionamentos aqui, como nós falamos. Postergar um confrontamento com amor e com paz. Postergar um perdão. Nós não colhemos o benefício aqui. Mas existe um relacionamento maior, muito maior, que nós danificamos quando nós postergamos o rompimento com as coisas que me dão sensações de prazer. Quando nós não desejamos sofrer a dor da mudança de vida, porque dói. A dor de obedecer a palavra, porque dói, mexe com nós. Danificamos o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento macro, nosso relacionamento maior. Quando nós queremos apenas os benefícios aqui do curto prazo, nós precisamos de arrependimento. Precisamos nos arrepender. O que nós precisamos? Precisamos de nos arrepender de pensar que é possível viver uma vida aqui com Deus e uma vida na prática do pecado. Nós precisamos nos arrepender disso. Que é possível ter uma vida com Deus, ó Deus, erguer a mãozinha, fechar o olho e viver na mesma prática do pecado. O que nós precisamos? Nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender de ter pensado que há outro caminho. Outro caminho que eu possa evitar essa dor. A dor que a minha carne sentirá, que o meu eu sentirá, que o meu orgulho sentirá. Nós precisamos se arrepender de nós pensarmos que há outra via. É impossível. Não há outra via. Não há. Quando pensamos que há uma possibilidade assim, nós ofendemos a Deus. Nós ofendemos a palavra de Deus. Nós precisamos nos arrepender. O que nós precisamos fazer? Expurgar então esse espinho de nós. Através do sangue de Jesus Cristo. O sangue carmesim que nos purifica de todos os nossos pecados. Dói na hora. A hora que cutuca, lembra? Dói mais do que ficar com ele andando. Na hora dói. Nós precisamos expurgar esse espinho que chama pecado. Esse espinho que é verdade, a nossa carne sente na hora. Que a nossa carne quer fazer. O meu eu sente. Porque eu quero viver uma vida egocêntrica. Meu orgulho sente. Porque mexe comigo isso. Me humilha. Nós sentimos isso. A nossa vaidade sente na hora. Mas quando nós expurgamos esse espinho, através do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, nós colhemos e desfrutamos, então, o benefício do longo prazo, que se chama a vida eterna. A vida eterna. Sabe por quê Abraão deixou Ló escolher? Primeiramente, ele queria paz. E segundo, ele sabia que a promessa era para ele. Deus tinha promessa com ele. A promessa é comigo. O que ele tinha era muito maior que a Campina Verde. Era muito maior do que aquela cidade grande. Hoje, eu quero convidar você, presencialmente, e você que está no seu lar, através da internet, eu quero convidar você a optar então pela promessa. Pela promessa.
A promessa da vida eterna. Não a promessa que fazem por aí, que você não vai ter mais dor, que você não vai sofrer mais. Não essa promessa. Essa promessa é falsa. É falsa. É um evangelho falso. Não é o evangelho de Cristo Jesus. É um evangelho maldito, como diz o apóstolo Paulo. Não, eu quero te pedir, te convidar a escolher o evangelho da promessa, o evangelho da vida eterna com Deus, o evangelho da dor, do sofrimento, mas da companhia presente, todos os momentos da nossa vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. E você optar a essa promessa e deixar então aos pés da cruz todas as suas escolhas, todas as nossas escolhas, deixar aos pés da cruz as nossas escolhas que nós fazemos em agradar a nossa carne, o espinho que se chama pecado, deixar aos pés da cruz. Todas essas escolhas que desejamos, assim como Ló, evitar a dor no curto prazo, por aquilo que os nossos olhos veem, essas escolhas, e não conseguindo assim enxergar a Canaã celestial, porque Abraão, diz o autor aos Hebreus, que Abraão andou pela terra que lhe foi prometido, mas andou como se fosse terra alheia, porque ele aguardava a sua cidade celestial, cujo arquiteto é Deus. É Deus. Então eu quero lhe convidar a deixar aos pés da cruz todas essas escolhas que nós fazemos, que eu faço, que você faz, e chegarmos no pé da cruz e deixarmos ali, confessarmos os nossos pecados, as nossas ofensas contra Deus, as nossas desobediências a Deus, e receber perdão e graça do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar nesse momento. O grupo de louvor vai cantar. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento, comigo. Inclinar aí a sua cabeça, neste momento. E fazermos essa oração. Refletirmos, meditarmos. Quantas escolhas temos feito que não agrada a Deus? Quantas escolhas? Quantos espinhos que se chama pecado temos levado conosco? Quantas escolhas temos feito que fere o princípio de Deus? Eu quero convidar você, juntamente comigo, nós confessarmos os nossos pecados e recebermos de Deus perdão e graça. Vamos orar?